Vou ler uma passagem aqui em Mateus, ou não, mais de um, além de Mateus também. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 27. Não, Mateus 20, de 20 a 27. Então, a partir do versículo 20. Então se chegou a ele, a Jesus, né, a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando Jesus, pediu-lhe o favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, dizendo: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os outros 10 discípulos, indignaram-se contra os dois irmãos, Tiago e João, né, filhos de Zebedeu. Indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Algumas versões trazem o verbo aqui na futuro, né? Não será assim entre vós. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Ou seja, quem quiser ser grande, faça-se pequeno. Quem quiser ser grande, venha como servo. Em outras traduções, escravo. Versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, ou vosso escravo. Na verdade, até o 28, né? Tal como o Filho do Homem, versículo 28, para finalizar, a primeira leitura. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se a gente prestar atenção aqui de maneira bem, um tanto eu vou dizer assim, analítica, olhar mais profundamente possível o texto, mesmo que não se parta para uma questão exegética, uma tradução, uma verificação do texto nas línguas originais, na língua grega, mesmo assim, se a gente olhar aqui de maneira bem minuciosa, a gente vai perceber aqui alguns comportamentos, eu vou dizer assim, alguns comportamentos mentais. Se você quiser estender para o espiritual, pode ser. Pode ser porque tem a ver com conhecer ou não conhecer a Cristo. A mãe dele, o pedido que a mãe dele faz, a gente percebe que está relacionado ao céu. Nada contra querer saber sobre algo do céu ou no céu. Não é isso, tão somente isso que está em questão. Mas a pergunta é: e a terra? Jesus é um homem do céu, mas é da terra. Veio para a terra. Como é que a gente fica em relação a isso? Será que a gente tem assim uma dificuldade de se relacionar de maneira, seria equilibrada? Ou seria de maneira única? Se relacionar com o céu seria necessariamente se relacionar com a terra. Jesus sendo da terra, mas Jesus sendo do céu, mas para a terra, nos diz muita coisa. Não é qualquer coisa. A partir dessa base, a gente deve observar como se deve caminhar, a partir de como se deve pensar. E como se deve pensar é exatamente nessa lógica aqui que a gente está colocando aqui. Se eu olho para o céu muito tempo, pode ser que eu perca a visão da terra. E se eu olhar apenas para a terra, eu perco a visão do céu. Mas para onde as coisas começam? A Bíblia diz que começa antes da terra existir. Antes da terra existir, as coisas começam. E eu vou ser específico aqui e dizer: as coisas em Cristo começam antes da terra existir. Em Cristo começam e começam em Cristo. É só ir lá no Evangelho de João, capítulo 1.
lê desde o início, até mais ou menos ali o 14 já explica muita coisa. Nos primeiros versículos do capítulo 1 de João diz que o mundo foi criado pela palavra e que a palavra é Deus, e tudo que foi feito por Deus foi feito por meio da palavra de Deus. Aí lá no versículo 14 diz que a palavra se fez carne, habitou entre nós. Carne e habitou entre nós. Cristo se fez carne e habitou entre nós. Então por aí você já vê que as coisas começam lá. Então qual é o certo? É a gente olhar de maneira equilibrada, tanto para um quanto para o outro? Céu e terra, terra e céu? Não, o certo é você olhar para o céu como Cristo olhava para o céu. Parece assim uma questão de, primeiramente, preferência entre o céu. Aí alguém pode dizer assim, não, Jorge, então tá tudo certo. Então tá tudo certo conforme estão fazendo. Tem gente aí que fala assim, bom, vamos olhar para o céu. Se a gente olhar para o céu, o resto é nosso. Como olhar para o céu? Olhar para o céu esperando o quê? Porque veja bem, presta atenção aqui na pergunta dela. Ela perguntou assim, ó. Jesus perguntou para ela, o que você quer? O que queres? Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ela estava preocupada com questões celestiais, mas a visão dela era terrena. Se essa mulher fosse Pedro, lá em Mateus capítulo 16, se essa mulher fosse Pedro, Jesus ia dizer assim, ó, arreda Satanás. Você está de olho no reino dos homens e não no reino de Deus. Porque é a visão dessa mulher aqui. Percebe? Ela pede para Jesus arrumar uma vaguinha. Em outras palavras, ela está assim, apelando para uma possível pechada. Tu és o dono do céu e da terra, arruma uma vaga no céu. Uma vaga sim, uma vaga não é qualquer vaga. Porque se o Senhor convocou discípulos, esses têm vaga. Se forem com Cristo, tem vaga no céu. Mas que tipo de vaga? Ou, usando aqui uma linguagem de Mateus, no reino do céu. Porque o que ela pensou aqui, ou se você quiser chamar de reino de Deus, que aqui Mateus chama de reino dos céus, que é o mesmo reino de Deus em outros evangelhos, Lucas, Marcos. No reino de Deus. Ela olhou para o reino de Deus com uma visão terrena. Ela está falando assim, arruma uma vaguinha legal. É mais ou menos assim, se arrumar um emprego ali pro meu filho, aquela empresa, vamos supor, vamos dar aqui um exemplo terreno. Não arruma na limpeza, não. Não arruma no serviço geral, não. Arruma lá na burocracia, na administração. Arruma lá perto do... na mesa, arruma na sala do chefe. Tudo bem, aqui é cabível isso. Mas é porque aqui é terra. Terra no sentido mesmo adâmico. Porque não é só terra no sentido físico, é no sentido também adâmico. Terra no sentido adâmico. Por que no sentido adâmico? Porque é o modo como a gente enxerga. É o modo como a gente constrói a vida social. Não é isso? Então, como é que Jesus era um homem do céu? Porque a gente acabou de mencionar a João capítulo 1. E a gente vê que ele era do céu, mas se fez carne, lá no versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. Esse se fazer carne não é simplesmente se tornar fisicamente um ser humano, biologicamente, não é só isso. Se fazer carne é participar da humanidade do humano. Então nós seres humanos, temos assim, nós adãos, temos uma facilidade em confundir as coisas do céu com as coisas da terra. A gente trata coisas celestiais como se fossem terrenas, porque o reino de Deus, ainda que você possa pensar assim, bom, existe, porque de fato é assim, existe aquela concepção de reino de Deus, no sentido imediato, no sentido de que ele ocorre aqui na terra, pela presença de Cristo, e que por sua vez não se encontra no presente momento,
no presente momento não se encontra fisicamente, então tem-se aqui a igreja como vicária de Cristo, ou como representante de Cristo. Então, a partir daí, era para se viver o reino dos céus aqui. Era, não é, não está, mas era. E eu digo desde já que não está. Mas deveria. E tem a outra visão do reino de Deus, que é no sentido futurista. Que essa não pertence, não é de responsabilidade da igreja. Quando eu digo igreja aqui, eu estou falando de gente. Tá? Estou falando de gente, eu não estou me referindo a instituições eclesiásticas, católicas, protestantes, evangélicas, presbiteriana, Assembleia Batista, qualquer uma. Reformadas, não importa. Ortodoxa, não importa. A igreja do padre Pokémon, que eu não sei nem se existe mesmo, não importa. Estou me referindo a gente. Então o reino de Deus aqui é para se dar a partir de um modo de ser de um grupo, que se chama aí no grego eclesia. Então a eclesia, que Jesus falou, né, sobre esta pedra edificarei a minha eclesia. A gente fala eclésia, né, mas eclésia seria no latim, eclesia no grego. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa igreja é gente. Gente se refere a gente, não interessa templo, não interessa rituais, nada. Tudo isso é periférico. O essencial é gente. Gente que se expressa em um modo de ser tal que, do ponto de vista de quem olha, de quem vê e de quem sente a presença dela, dessa igreja ou desse grupo de pessoas, que é o povo do reino, como dizem aí os estudiosos, né, no âmbito da teologia bíblica, a igreja não é o reino de Deus. A igreja é o povo de Deus. Há uma confusão aí com o reino de Deus. Chamar a igreja de reino de Deus é cometer o erro dessa mulher aqui, da esposa de Zebedeu, mãe dos 2 discípulos aqui. Arruma uma vaguinha para nós, para o meu filho, para os meus 2 filhos, que um sente à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus fala, tá, vocês não sabem o que estão pedindo. Vós havereis de beber o cálice que eu vou beber? Ou o meu cálice? Sim, haveremos de beber. De fato beberão. Mas o assentar-se à minha direita não pertence a mim decidir. O Pai já decidiu. O Pai já decidiu. Não cabe a mim. Ou seja, eu vou aqui até repetir aqui o versículo 23. É o 23? É isso. Versículo 23, quando ele responde, Jesus responde assim. Tá assim. Mateus diz assim, né? Então lhes disse, Jesus disse para eles, né? Respondendo eles, né? Mãe e filhos, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado. Não vai preparar, não. Está preparado por meu Pai. Não vai preparar, está preparado já. Olha a visão de Jesus, né, diferente da visão da mãe dos rapazes aqui, esposa de Zebedeu. É diferente. A visão dele é diferente. Porque o que ele está dizendo aqui nesse versículo 23 é assim, ó, bom, certamente vocês beberão. Tá? Vocês beberão do meu cálice, mas isso não garante que vocês sentarão à minha destra. Isso não garante que vocês sentarão ao meu lado. Olha que interessante. Então, peraí, mestre, mas então para que eu vou beber esse cálice? Ah, tá. Essa pergunta, que provavelmente estava no coração, o texto não discorre dessa forma, né, a respeito do fato aqui, mas estava provavelmente no coração ou bem como no coração de todo Adão, uma pergunta dessa. Ora, mas, mestre, se eu não vou sentar à sua direita, para que eu vou beber esse cálice? Porque na cabeça dele vem assim, bom, se Jesus falou assim, você não sabe o que vocês estão pedindo. Vocês haverão de beber meu cálice? Sim. Porque se
essa pergunta, vocês haverão de beber o meu cálice? Significa que ele está dizendo assim, opa, eu vou beber um cálice. Vocês vão beber esse cálice? Eu vou sentar num trono. Vocês vão beber esse cálice? Vocês vão beber o mesmo cálice que eu? Tá entender assim, né? Na cabeça do Adão é assim, opa, se eu beber eu vou sentar com ele, ao lado dele, eu vou ter direito. Até porque o trono que esperava Jesus Cristo é um trono que aqui no sentido do enredo, da história, da narrativa, como comunicação de fatos que ocorreram aqui na Terra em relação à crucificação de Jesus, em relação ao sacrifício propiciatório de Cristo, tem a ver não primeiramente com uma conquista de algo que Cristo nunca teve. Não tem. O trono já era dele. Aí tem essa relação com os céus e a terra. Tem essa relação que a gente tem que saber. Tem que saber lidar. Você olha para lá e há uma consequência no olhar, no seu, no meu, no nosso olhar para a terra. Agora, nós não somos Jesus. A Bíblia tem uma língua metafórica, o Paulo, né, especificamente falando, que afirma que a igreja é o corpo de Cristo e ele, o próprio Cristo, é o cabeça dessa igreja. Tá, isso é fato. Então há sim uma outra forma de olhar para a terra depois que se enxerga o céu. Agora a questão é como se olhar para o céu. Porque não, mas como é que o povo olha para o céu? Quando você olha para o céu de maneira errada, e esse olhar aqui é uma linguagem figurativa, uma linguagem não é denotativa necessariamente, não é você ficar para cima, olhando assim para cima. Mas no que diz respeito ao comportamento, ao modo de ser, é mais ou menos isso. Você fica olhando para lá, querendo transcender. E esquece daqui. Só que você esquece daqui, mas está cheio daqui. Você esquece de se lembrar. Esquece de se lembrar é complicado, né? Você esquece da terra. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que você não lembra da terra a partir da mentalidade de Cristo. É isso que acontece. Porque lembrar da terra você lembra. Quando você olha para o céu e acha que vai herdar tudo na terra porque está olhando para o céu, mas você não olha a partir dos olhos de Jesus Cristo, você perde tanto o céu quanto a terra. Por mais que você abrace tudo na terra, no sentido do Adão. Porque para você conquistar tudo isso aqui, no sentido da nossa cultura, olha, eu vou falar da cultura agora. Olha como o Adão pensa e olha como Cristo pensa. Se você herdar tudo isso aqui, você pode ser ateu, que você herda tudo isso aqui. Aliás, os grandes ricões, os ricaços aí, são ateus. Percebe? É importante a gente lembrar disso. Então como é que olha para o céu? Como se deve? A maneira certa de olhar para o céu é olhar para o céu olhando para Cristo. Aí sim. Aí sim. Agora, mas olhando para Cristo, o que significa esse negócio de olhar para Cristo? Olhar significa procurar conhecer. Olhar significa analisar quem você está olhando. Analisar é trocar minúcias intelectualmente. Estou usando aqui uma forma de falar minha mesmo. Você vai olhar de maneira minuciosa. Vai focar e não se limitar à superfície. Porque conhecer a Cristo vai além da visão carnal, da visão física, carnal que fala física. Eu vou olhar, porque quando eu leio aqui, eu imagino Jesus. Tá, beleza. Eu imagino ele no sentido do seu comportamento, mas de maneira muito panorâmica, muito superficial. Tem que aprofundar. E aprofundar requer aplicar esta visão dele, não do Adão, não do primeiro Adão lá do Éden, mas do segundo Adão, que é Cristo, que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. No primeiro nós temos a morte, no segundo nós temos a vida. Tem que aplicar esse olhar em tudo na vida. É a mesma coisa que você... um exercíciozinho, né? Um exercíciozinho didático.
É perguntar assim, o que Jesus pensa a respeito desse assunto? Você está diante de um dilema, diante de uma coisa para resolver, diante de uma questão da vida, uma questão existencial, uma questão, não sei, talvez poderia ser até mesmo profissional. Talvez profissional, não necessariamente, porque às vezes no âmbito da profissão não dá para você encaixar Cristo lá totalmente, não no sentido que eu estou falando aqui, no sentido radical, no sentido de viver o evangelho pela raiz, daí um termo radical, raiz. Não dá, Jesus não, nesse sentido. Tem coisa do mundo que não foi construída a partir dos olhos de Cristo, até mesmo na igreja. Por isso que no começo eu falei, não quero saber de instituição, de templo, de ritual. Igreja é gente. Então nós vamos tratar aqui de igreja no sentido de que gente que é igreja. Não é gente que constrói igreja. Então é perguntar o que Cristo pensa disso, o que Cristo faria nesse sentido, a respeito disso ou daquilo. Porque o que importa é o modo como ele pensa. Ele é do céu e veio para a terra. Ele não abandona a terra. Se ele abandonasse a terra, ele tinha abandonado a cruz. Lá no Getsemane, quando ele orou, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não teria terminado a oração. Enfim, ou contudo, que seja feita a tua vontade. Ele teria feito a vontade dele próprio. Ele enquanto homem. Mas muitas vezes ele se limitava na condição de homem. Quando ele diz que só o Pai sabe, ele está se limitando à terra. Então, quando esse Logos de Deus, esse Verbo de Deus, esta palavra de Deus encarna, assim como nós mencionamos, João capítulo 1, quando isso acontece, ele sai do seu trono, ele sai do seu posicionamento anterior, vem para cá, se humilha. Ou não seria para Deus uma humilhação ele se tornar homem? Eu digo Deus vem aquela questão que a filosofia e a teologia trabalham a respeito da doutrina da Trindade, mas isso não é o caso aqui. Seria perda de tempo para cá. Mas é que pai e filho são os mesmos. Eu e o pai somos um, então isso é uma coisa que a linguagem filosófica, teológica, o pessoal tentou resolver isso aí. Não resolve porque é um paradoxo. Tem que ser um paradoxo. Deus homem, homem Deus. Do mesmo jeito que é difícil olhar para o céu e terra. É difícil se perguntar por Deus lá. E Deus lá é o mesmo de cá, estando aqui na terra? Encarnado, feito homem? Se ele é ele mesmo, então como é que ele chama ele de pai ao mesmo tempo? Então tem essa coisa. Agora, fato é que Deus na terra, em Cristo, aí sim nós podemos entender Deus. Você pode ficar perplexo, eu posso ficar assustado por causa do modo de ser dele. Mas dá para entender. Uma coisa assustadora é: amem os vossos inimigos. Isso inclui bandidos, viu? Amem. Está escrito. Odeiem os vossos inimigos, né? Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Está escrito aí dessa vez lá no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Ou seja, o que você fizer comigo, eu faço com você, eu dou o troco do mesmo jeito, para equilibrar as coisas. Isso é justiça no Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te bater num lado da face, vire o outro lado. Opa, coisa errada. Mudou. Viu como é que é o pensamento de Cristo? Então você tem que olhar para o céu nessa perspectiva. Ah, mas qual foi o erro da mamãe aqui? Jesus explica. Jesus explica. Então ficar olhando para o céu conforme os olhos de Adão é uma transcendência para o mal. É um ato de transcender que vai a partir de si só. Agora, se você olha
partir dos olhos de Cristo, aí você transcende em Jesus e para Jesus. Porque lembre-se bem, Ele que veio de lá. Por meio dele se criou tudo. Você transcende em Cristo e para Cristo. Aí é diferente. Você transcende não como a manifestação de um espírito de covardia. Porque como diz o Paulo, lá em 2 Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. É interessante lembrar que ele fala da fé, né, de Timóteo, a tua fé, que não era fingida. Por isso a pergunta que nós podemos fazer aqui é por que vivemos na terra olhando para o céu de modo muito falso? Porque nós olhamos a partir de Adão. Então a nossa fé é um tanto fingida. Isso não é uma fé genuína. Porque o erro da mãe aqui, como eu perguntei agora há pouco, foi o quê? Jesus explica dizendo que não há, vou falar com minhas palavras aqui, vou traduzir aqui, ó, a resposta que ele dá aqui, ó. Então, recusando nós aqui agora, vamos recusar esse olhar, esse olhar para o céu, este ato de transcender, como manifestação de espírito de covardia. Não há de se falar nisso aqui. Não há de se falar nisso aqui. Então, ter fé aqui vai além, até mesmo de transcender. Porque você transcende para voltar. A não ser que chegue o dia da sua morte, o dia final, seja o que for, volta de Cristo, parousia, como diz a Bíblia no termo grego. Não importa. Você está aqui agora. O Apocalipse não está aí. Há uma iminência constante do Apocalipse. Mas, quanto tempo nós vamos passar aqui nessa terra? O Apocalipse estava acontecendo e está ainda com a Amazônia. A partir da Amazônia. Um Apocalipse provocado pelo ser humano. Não é desse Apocalipse que necessariamente a gente... Não é com esse Apocalipse que a gente tem que contar. Esse aí vai cair sobre nós, seres humanos, a culpa, a responsabilidade. Então, se vamos continuar transcendendo, olhando para o céu, tentando escapar da terra, o que não conseguimos é frustrar essa tentativa de escapar da terra, porque nós escapamos dela de maneira ruim, negamos a vida, negamos um modo autêntico de se viver bem, porque negamos muita coisa que é do homem, é para o homem. Viver, experiências que você pode viver, e que muitas vezes a religião te impede disso. Isso é um espírito de covardia e de desobediência. Então, o erro da mãezinha e dos outros, porque todo mundo errou aqui, na verdade, né? Ela errou, os dois erraram, e os outros 10 também erraram. Por quê? Porque os outros 10, eles olharam para ele de volta. Ora, ouvindo isto, versículo 24, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Aí Jesus responde aquela pergunta aqui que eu fiz, né? Qual foi o erro? Ele responde aqui, ó. É o versículo 25. E o 26 está dizendo assim, ó. Então Jesus, chamando-os, disse: vós sabeis que os governadores ou os governantes dos povos os dominam e que os maiorais e que os líderes, os que estão acima, exercem autoridade sobre eles, sobre esses povos, sobre elas, sobre essas nações. Não é assim, ou como eu falei antes, não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Ou o vosso escravo, em algumas traduções, não é fazendo apologia necessariamente ao escravismo. Não é que Jesus é escravagista. Não é isso não, tá? Tem gente que entende, mas no contexto deles tinha escravo. Mas esse termo aqui, servo, pode ser traduzido como escravo. Seja o menor para que você seja o maior. Então isso se resume como? Se resume assim, olha, não será assim como vocês. Não há uma hierarquia no reino dos céus. No meu reino não há uma hierarquia. Ou seja, não há competição, competitividade entre os homens, entre os seres humanos. Não há. No reino de Deus não tem. A lógica de se relacionar um com o outro não é a mesma lógica terrena. Se você olhar para o céu com visão terrena, você vai pedir para Jesus arrumar uma vaguinha para você ou para algum ente querido ao lado dele. Como se você estivesse indicando um filho, uma filha, um irmão, um primo, uma prima, um colega, o amigo.
para uma vaga de emprego numa empresa. Não, não põe isso aqui naquele cargo ali, não, que aquele cargo ali ele rala muito e ganha pouco. No reino de Deus não tem essa lógica. No reino dos céus não tem essa lógica. O reino dos céus como manifestação aqui na terra, a partir do povo de Deus, é a exclusão dessa lógica. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, não é isso? Inversão. O reino dos céus não tem os mesmos valores do mundo. Então a resposta de Jesus: no reino dos céus não há competitividade, não há motivo para inveja. Se não há competitividade, não há motivo para inveja, não há motivo para... não há nem a inveja em si. Não há inveja em si. E nem o motivo para que ela apareça. Não há hierarquia. Eu quero pegar o topo mais alto, porque se tem hierarquia, tem alguém que está embaixo olhando do ponto de cima. Então, tem competitividade. Se eu não estou agindo para ocupar aquele ponto, por mais que eu não esteja agindo, mas aqui meu coração está lá. Eu estou embaixo, eu gostaria de estar lá. No posto lá no lugar do meu chefe. Mestre, arruma um lugar para o meu filho ao teu lado, na tua sala. Na sala do chefe. Porque eu quero o melhor nesse sentido. E para ter o melhor nesse sentido, tem que ter o pior. Tem que ter outro que fica para trás para que eu esteja na frente. Para que eu esteja no andar de cima, tem outro que tem que estar no andar de baixo. Não, Jesus falou, é tudo assim, ó, acabou. Não tem competitividade. Tem como resolver o problema da mamãe aqui? Tem. Eu falei no começo, olhar para Jesus. Você só pode ver o céu se você entender a mente de Cristo. Paulo é um que diz que nós temos a mente de Cristo. Será que temos mesmo? Ele está falando para o povo específico naquela época. Estava se referindo a ele também. Mas e eu tenho? E você tem a mente de Cristo? Ou você está dizendo por aí que bandido bom é bandido morto? Aleluia, amém. Parece que não. Quem pensa assim não tem a mente de Cristo. E quem não tem a mente de Cristo não conheceu a Cristo. Ou se conheceu, virou as costas, se apostatou. O que é pior ainda. Então, se está relacionado ao modo de ser do reino dos céus, então isso também está relacionado ao modo de ser do próprio Cristo. Lucas 17, eu vou ler outra passagem aqui agora. Lucas 17. Lucas 17, versículo, a partir do 20, né? Interrogado pelos fariseus, tá? Sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa versão aqui é porque eu gosto da... eu ia usar a NVI, né? Essa aqui é a RA, Revista Atualizada. Esta versão aqui, ela é a segunda edição, é a que tem, né? A Revista Atualizada, a segunda edição. A primeira também deve estar do mesmo jeito, que é mais antiga do que essa ainda, né? Mas essa parte aqui, ela não está traduzida da maneira correta, não. Está errado isso aqui, tá? Jesus não disse que o reino de Deus estava dentro. Vou ler o 22 aqui. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Primeiro ele fala com os fariseus. Ele responde aos fariseus. Jesus não disse para os fariseus que o reino de Deus estava dentro dele. A tradução aqui seria: está entre vós. Está errada essa passagem aqui, tá? Essa aqui na Revista Atualizada. Revista corrigida também. Outras já corrigiram, né? A NVI traz isso aqui da maneira correta. O reino de Deus está entre vós. Está entre é diferente de estar dentro, né? Eu tenho aqui dois objetos, né? Eu posso colocar um outro objeto entre eles. Ou então eu posso colocar um objeto dentro deles. Se fosse no caso, por exemplo, de algo espiritual, como caberia dentro desse, caberia dentro desse. Está entre é diferente. O reino de Deus está entre vós significa que ele não está necessariamente dentro do indivíduo. Não que não seja possível você pensar que o reino de Deus está dentro de um indivíduo, mas não é o que Jesus quis dizer aí. Nesse ponto, está errado. Essa tradução aqui nesse ponto está errada. Toda tradução bíblica tem erro em pontos específicos e tem acerto em outros. Onde ela acerta, tem outras que erram e acertam em outros pontos. Então, tradução bíblica é assim. Tá? A seguir, 22, só para completar essa parte aqui. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, dizendo: virá o tempo em que
Desejareis ver os dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ele aqui, o Filho do Homem. Interessante, né? Ou, lá está. Não vades nem os cigais. Bom, aqui eu queria ler o 22 para dizer que Jesus aqui vira para os discípulos. Porque primeiro ele estava conversando com os fariseus. E ele não ia dizer para os fariseus, o reino de Deus está entre vocês. Ou está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Acho meio contraditório. Então, voltando aqui para Mateus. Voltando aqui para Mateus capítulo 20. E concluindo aquela parte lá em Lucas, porque o que ele está dizendo aí é o seguinte, ó, o reino de Deus está entre vós, e ele está dizendo assim, ó, eu estou entre vós. Eu sou o rei. E sem um rei não há reino. Eu sou o rei do reino dos céus. Eu sou o rei do reino de Deus. E o reino de Deus está entre vocês. Depois ele fala de falsos messias, né? Ó, o filho do homem ali, ó, tá ali. Não segue, é mentira, é falso. Agora, naquele momento, ele estava lá. Quem não estava enxergando Jesus, enxergar, ver. Eu falei antes, ver Jesus vai além dos olhos. Primeiro você pode imaginar que o pessoal lá estava vendo ele, mas não era só isso. Jesus estava constantemente chamando as pessoas para olharem para o seu eu. Porque se vocês não enxergar o Filho do Homem, se vocês não verem mesmo profundamente, vocês também não vão enxergar e não vão alcançar o reino de Deus. Então você só pode olhar para o céu e fazer uma afirmação, ou talvez até, nem seria um questionamento, seria uma afirmação, porque não se questiona, Jesus não questiona os céus. Você só pode olhar para o céu corretamente se você olhar enxergando primeiramente Jesus, ou seja, aprofundando no entendimento do seu ser. Sem isso, vai errar. Vai ser só um religioso que acha que é servo de Jesus, mas sai dizendo por aí que bandido bom é bandido morto e que quer comprar uma arma. Ou que Jesus, se tivesse pistolas no tempo dele, Jesus compraria pistolas. Isso é no mínimo adâmico e no máximo diabólico, satânico, demoníaco. Então, o reino de Deus está entre vós significa eu estou entre vós. Viu, fariseus? Olhem para mim. Viu, discípulos? Olhem para mim, porque se vocês não olharem para mim, vocês não vão ver o reino de Deus. O que faltou para essa mamãe aqui foi olhar para Jesus Cristo. Por isso que ela não entendeu como era o reino dos céus. E achou que no reino dos céus tinha competição. Tinha competitividade. Tinha meritocracia. Mas a meritocracia, assim, mais para uma peixada do que, né? Eles merecem não porque batalharam. Ou então, quando ele fala assim, vocês vão beber o cálice? Vão beber o meu cálice? Vamos. Opa, então aí sim tem meritocracia. Vamos beber. Opa, se a gente beber, a gente vai sentar do lado dele. Não. Você vai beber o cálice porque a terra precisa de homens que bebam o cálice. De homens e mulheres que bebam o cálice de Cristo. Não é para você ganhar um privilégio lá em cima. Essa coisa do privilégio como resultado, ou como uma peixada, como a mãe deles queria, ou como eles pensaram depois da questão do cálice, vocês vão beber no cálice, isso é coisa terrena. Isso é coisa terrena. Então tem gente que olha para Jesus, mas está cego, confunde Jesus com um demônio. Olha aqui. Continuando aqui, é interessante porque está aqui na ordem. Se a gente continuar aqui a leitura, saindo do versículo 28 e passando por 29, né, e indo até o 34, nós temos aqui a cura de 2 cegos em Jericó. Tá assim, ó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eu vou ler essa passagem aqui de maneira puramente metafórica, porque temos que aplicar aqui. Eu sou um cego? Essa é a pergunta. Eu sou um cego que precisa de cura? Você é? Ou está enxergando? Acha que está enxergando? Se seu pensamento estiver de acordo com o pensamento de Cristo, então você está enxergando. Então você não falaria uma loucura dessa aqui que a mãe dos rapazes aqui, dos discípulos aqui falou.
O que a mãe dele falou, você não falaria. Saindo eles de Jericó, versículo 29, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais alto, cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que queres que eu vos faça? Eles responderam: Senhor, que se nos abram os olhos, ou seja, que nos faça enxergar. Condoído ou compadecido, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. É interessante, aí só puderam seguir livremente depois que passaram a enxergar. Então, às vezes, nós estamos dessa forma, estamos precisando de um toque de Cristo nos olhos, para que a gente enxergue Ele. Mas primeiro a gente tem que suplicar. Esses cegos aqui sabiam que não podiam enxergar. Agora, o problema é a pessoa que é cega e pensa que vê. Com isso finaliza tudo. A resposta está logo depois, na próxima perícope, no próximo elemento do corpus textual aqui do Novo Testamento, aqui, do Mateus capítulo 20, já está a resposta. A mãe dele, dos rapazes, e os rapazes, e também os 10, sentiram ciúme, tiveram ali aquele momento de um espírito competitivo. Não foi por outra coisa, mas porque ainda não estavam enxergando Jesus Cristo. Só se resolve as coisas espirituais depois que se enxerga Cristo. Amém.